bom dia a vocês também, obrigado pela presença. Já é o terceiro encontro que a gente faz aqui, né, no Caronte 7 Voltas, que é o nome dessa instalação que está aqui no Beco do Pinto. E hoje eu vou contar um pouco tanto desse processo, né, de como foi pensado o trabalho, mas principalmente o que a gente pensou aqui foi uma análise tanto do rio Tamanduateí e principalmente das 7 voltas, que são as curvas que esse rio dava antigamente, no seu formato original, né? Um rio muito sinuoso e que percorria aqui grande parte também com inundações que formavam as várzeas, né? E um rio extremamente importante, tanto para o início, para o tempo anterior, né? A colonização, a essa invasão que houve também na nossa história, né? Quanto para a formação da vila e depois da cidade de São Paulo. Então, eu pensei muito nas 7 voltas como parte, inclusive, do nome, por vários aspectos, né? Mas principalmente porque a última volta dessas 7 voltas era um rio, como eu disse, muito sinuoso, davam centenas de voltas pela região, mas principalmente aqui no centro, nessa parte, né, de origem da cidade, ele começava ali perto da São Bento e serpenteava nessas 7 voltas até a última, que passava aqui embaixo do Beco do Pinto. Então, toda a cidade ela estava nesse meandro das 7 voltas, que inclusive nomeou depois a rua, né, que hoje se chama 25 de Março, mas que era parte do rio, né, era uma parte também de navegação. Então, tanto essa embarcação, né, quanto o contexto da obra tem uma origem um pouco nessa pesquisa. Claro que todo o trabalho artístico prescinde ou não dessas referências, né? Por isso dos encontros a gente falar sobre, mas a obra também fala por si, acredito eu, né? E tem a sua própria potência, força ou não, enquanto trabalho principalmente, né? Mas o estudo dessa história é muito interessante e principalmente, eu não posso deixar de citar também aqui, uma tese que eu venho estudando, que é de uma geógrafa, da Isabel Cristina Moroz, que fez essa tese na USP sobre toda a bacia hidrográfica do Tamanduateí e principalmente da parte do solo, né, mas também da parte histórica. Então acho que essa primeira questão da topografia da região é muito interessante para a constituição de todo esse espaço, né, que originalmente aqui também era um escoamento de rio, né? São Paulo era uma cidade cheia de nascentes, ainda só que estão enterradas, estão canalizadas, estão em processo de esgoto, né, na verdade. Mas aqui tinha também essa passagem, não à toa, né, isso daqui é uma ribanceira de rio também. Então, os índios já utilizavam toda essa região, né, enquanto caminhos, enquanto possibilidades de pesca, de retirada dos peixes. Quando esse rio, depois da sua várzea, secava, né, e os peixes ficavam ali mortos, e aí dá uma origem toda, inclusive ao nome do rio Tamanduateí, né, que inicialmente também é ligado ao Piratininga, né, que aí seria o peixe seco que era retirado, e logo depois os tamanduás que vinham comer as formigas, né, que se alimentavam desses peixes, enfim. Mas também tem um dado que eu acho interessante de falar, pelo menos para mim, é uma questão mais pessoal, inclusive. Eu sou de Santos, mas eu vim morar em São Paulo em meados de 2003, depois de morar em outras cidades. E chegando em São Paulo, eu fui trabalhar numa escola que chama Escola São Paulo. Na época era uma escola modelo aqui no Parque Dom Pedro. E eu fazia muito um caminho, eu morava no Copan, edifício bem do lado da República, né? E eu, novo em São Paulo, enfim, tinha morado em muitas cidades, mais cidades pequenas, e tinha uma certa paixão por água. Acho que também pela minha origem. E muitas vezes eu ia caminhando para a Escola São Paulo para tentar conhecer a cidade e percebia muito esse relevo dessa topografia de São Paulo, que é toda sinuosa, né? Cheia de montanhas, de declives, enfim. E eu fazia esse caminho
e pensava muito sobre esse rio, que na época já, né, claro, 2003 todo retificado, mas que ainda trazia essa memória, ou seja, vindo desde a República até o Parque Dom Pedro, inclusive atravessando uma pontezinha, né, que tem logo do lado do terminal de ônibus, que você inclusive passa por cima do rio. Poucas pessoas conhecem ali porque é um lugar hoje em dia perigoso, né, por questões ali de segurança do lugar, mas é onde tem o Castelinho, onde tem o Palácio das Indústrias, né? E aquilo me fazia pensar muito nessa região enquanto um leito de rio mesmo. Então acho que isso ficou marcado também na minha memória. Depois eu cansei, porque é realmente cansativo ir andando até ali. E voltar, principalmente. E tentava ir de bicicleta, enfim. Naquela época a gente tem vontade de fazer coisas e tem saúde para isso. Então, essa parte da topografia, que é muito abordada na tese, né, da Isabel, é muito interessante, porque dá para se entender por que a cidade se funda aqui também, né? Tanto em questões, e aí entra numa utilidade e não utilidade do rio muito interessante, e aí eu fiz um roteirinho aqui para pensar sobre isso também. Apesar da minha fala ser um tanto mais, não vou dizer poética, que acho que o trabalho fala por si, mas principalmente nessa parte de estudo, que me interessa muito, de referências, de pesquisa, né? Não vou ser acadêmico, mas vou tentar dar conta de algumas partes, né? Então essa parte de relevo, principalmente está ligado a uma alimentação também que o rio fornecia, né? E que hoje a gente está totalmente apartado disso, né? Do rio ter uma importância de vida realmente. Por isso que talvez esse trabalho me remeta muito à morte e vida também. Porque a gente fala de um rio quase morto, né? E eu digo quase morto, estava falando com a Gabriela agora há pouco, porque é um rio que a gente olha e vê como um esgoto, porém é um rio que tem vida, né? Em qualquer momento ele pode reavivar novamente, apesar, enfim, de ter passado por uma série de problemas e enfim, a gente tem lá no ABC, né, uma grande indústria petroquímica, então que teve ali devastações imensas, tem até hoje, né? Enfim, é um rio que de início, principalmente para esses povos originários, tinha uma força tanto de crescimento do ser humano, né? Eu acho que essa ligação que a gente tem com a água e de ser fruto da água, né, nessa época era absurda, né? Porque o rio continua, mesmo sendo um esgoto, alimentando o mundo, né? As nascentes continuam alimentando a nossa vida. Então, nessa origem, né, ele tem toda essa potência que os povos originários um tanto nos ensinam, né, também de relação com a natureza. E logo depois, com a instalação da vila, né, há um olhar um pouco diferente para isso, porque há um pensamento de proteção, né? Então a vila se coloca num lugar onde o rio e a sua, né, o seu planalto te dá a possibilidade de se proteger. E aí por que se proteger? Porque justamente a vila se instala de forma violenta também, né? Então o rio começa a ter outras características e influências, né? E essas modificações do rio, que a gente fala que a partir de 1840 ele começa a ser retificado, na verdade, desde o começo, ele já sofre muitas interferências. Desde o início da instalação da vila, né? Então, é um rio que vem desde 1500 sofrendo interferências do homem, né? Muitas vezes benéficas e outras, principalmente para a gente chegar nos dias de hoje, né, caóticas. A gente vive numa época caótica, que é decorrente disso. Então essa mudança de como entender o rio, que também nesse início ele servia de navegação, né, ele ainda tinha, até 1700, 1800, as pessoas se alimentavam, né, do rio, as pessoas que estavam aqui instaladas, né, tinham esse uso, tinham embarcações que navegavam no rio, apesar de não ser um rio caudaloso. Hoje sim, porque hoje ele foi aprofundado, né? Tem partes do Tamanduateí que tem 20 metros de profundidade. É porque ele foi totalmente retificado, então ele mudou toda a sua característica. Mas na época ele era um rio sinuoso, meio pantanoso, né? Então eram embarcações pequenas que serviam inclusive para fazer transporte, desde lá de Mauá, né? Que é onde está a nascente do Tamanduateí, até aqui.
Então, subia-se mercadorias de Santos, São Vicente, né, da parte de baixo, para trazer alimentações até aqui. Não à toa, Ladeira Porto Geral, né, um grande porto da época, inclusive aqui também, na Baixada do Beco, a gente tinha um pequeno porto instalado. E é engraçado que nas escavações que se tem aqui do beco, né, principalmente atrás ali do Solar da Marquesa, tem tipo uma escadaria, que seria uma escadaria que daria para o rio. Que inclusive tem resquícios de pontos de amarração de barcos, enfim. Mas isso já é mais discutido no sentido de pesquisa arqueológica e tal. Se vocês tiverem alguma pergunta ou fala, pode colocar. Porque essa água que está caindo aqui, certamente é uma água limpa. Ela está no outro formando aqui. Sim. Né? E a gente estava observando que tem uma plantinha nascendo aqui dentro do Sim. gato. E eu pesquisei muito essa parte, né? E aí falando da instalação um pouco, é ótimo ouvir isso, porque a instalação, ela utiliza de um sistema, né, de encanamento que desce aqui 150 metros quase para captar a água que continua jorrando do barco. Essa água ela é fruto de uma nascente, que muitas vezes eu pensei, é uma nascente, é um olho d'água, é uma mina, ou surgiu da escavação, né, porque ela está embaixo do fosso do elevador. Não tem um nome, pesquisei muito, não existe referências, falei com a turma do Rios e Ruas, com a própria pesquisadora, e não tem referências nos mapas históricos de 1800, 1850 sobre essa nascente. Mas é uma nascente que está aí, com esse fluxo d'água intermitente, que independe de chuvas, ele não aumenta nem diminui nos períodos de seca que a gente tem vivido aí. É um fluxo de água constante, né, que eu apenas desvio, cai aqui, é o fluxo da nascente, ou desse olho né, dessa mina, que seja. Então isso é interessante para se pensar a instalação também, porque ela surge um tanto disso. Claro que o barco sempre foi meio uma referência da minha pesquisa e nos meus trabalhos, e aí por isso também ele traz. É um barco que remete muito às embarcações que tinham aqui no Tamanduateí. Tem algumas fotos do Vincenzo Pastore, depois a gente passo para vocês, de algumas pequenas embarcações aqui. Não sei se pega aí direito. Aqui já em 1910, tem algumas referências aí, essa foto também é muito interessante para pensar como esse rio era muito próximo da população, né? E vocês percebam que não é um rio caudaloso, mas que poderia muito bem, essa é boa, muito bem ser navegável hoje em dia. Vou falar disso um pouquinho, os projetos que tinha do Saturnino de Brito, né, para a cidade de São Paulo. Mas isso, claro que essa nascente ela não tem uma água 100%, uma água pura, potável, né, porque acho que nenhuma nascente de São Paulo, talvez algumas ainda nascem, mas elas têm muita infiltração, né? Então imagina uma nascente no meio da Sé, né? O que ela não tem de esgoto que atravessa ali, que chega até ali, né? Contaminação do solo, isso a gente já conhece, né? E aí falando desse início, né? Voltando ao século 17, 18, é engraçado que a gente tem ali, primeiro, alguns elogios, tem um botânico francês, né? Esses pesquisadores que vinham também para desenhar e conhecer a cidade, que tecia muitos elogios a essa paisagem, ao rio, falando tanto da beleza quanto dessa presença dos alagadiços, das várzeas. E logo depois, final do século XVIII, começo do século XIX, um monte de críticas sobre a situação desse rio. Porque, inclusive, do cara que nomeia aqui o Beco do Pinto, né? Era um brigadeiro, que no momento ele escreve, por quê? Aí a gente chega, claro,
a cidade foi se desenvolvendo e o rio, que era o principal rio de São Paulo, né, Tietê e Pinheiros, estavam totalmente distantes, né? A cidade não chegava lá, era aqui. Então Tamanduateí era o rio da cidade. E aí basicamente o esgoto, o lixo, os escombros de construções iam todos para o Tamanduateí. E aí as pessoas que se alimentavam do Tamanduateí, pescavam, começavam a enfrentar também essa poluição que já surge desde o século XVIII e XIX. Principalmente o século XIX, que é quando a cidade começa realmente naquele boom de desenvolvimento, né? Enfim, tem uma população absurda, né? Uma das cidades que mais cresce no mundo, né? Vertiginosamente. E aí as pessoas começam a reclamar porque cria doença. Imagina um rio que a todo momento enche, e isso enche até agora, né? Até hoje. Né? Tem fotos de 2010 com a praça o Anhangabaú todo alagado, né? Os carros embaixo do rio. Isso agora, 10 anos atrás, né? Isso é hoje. Então, naquela época, isso já começou a ser uma questão, porque trazia realmente doenças, né? Quando um rio sobe e depois baixa e deixa tudo úmido, imagina, com restos de lixo, com uma série de detritos. Tem muita coisa falando, um cavalo morto está no rio. Ninguém retirava esse cavalo, né? O que tinha depois? O matadouro. O matadouro escoava todo o sangue no rio. Então eles tinham dias que viravam um rio de sangue. Imagina tudo que sai de um matadouro e vai para o rio, né? Então, e o que não fica, né, na putrefação disso tudo. Então, nesse período já se pensa muito como organizar isso e arrumar isso. E, infelizmente, na nossa história, a gente percebe mudanças pontuais e nada benéficas. Então retificar uma parte, cobrir uma parte, canalizar, só que isso nunca impediu que o rio continuasse com a sua natureza, que é de um rio que enche e esvazia, né? Que é um rio que forma várzeas. Então, é um problema que se arrasta aí há muitos anos, né? E que se arrasta até hoje. E aí se fala muito do estorvo, dos transtornos, né? Tem uma passagem que eu vou tentar ler aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Vou achar isso. É maravilhosa essa passagem. Cidade das Águas. Vou pegar algumas partes. Então, só lembrando, isso daqui é a tese, né, que eu comentei. Tem umas muito... caveiras de boi, sabugos de chifres, ossos e outros resíduos imundos. Que as pessoas trabalhavam no matadouro, trabalhavam com as miudezas, né? E nessa época já se existia o quê? Chafarizes, as bicas, né? Não tinha encanamento propriamente, então as pessoas iam buscar água nesses lugares, né? Os tanques, né, que foram construídos, enfim. Nessa época já se fala muito desse estorvo do rio, né? De como já ele se transforma num problema. Imagina, se chamar um rio de um problema, tem alguma coisa errada nisso, né? Olha só, esse diz assim: por volta de 1820 e ainda por várias décadas depois, a cidade ficava periodicamente isolada com a enchente de seus dois rios próximos. O sinuoso Tamanduateí, inundando a várzea do Carmo, infligia à cidade nevoeiros importunos, umidades, defluxos e reumatismos. Ou seja, ele já é o culpado dessas coisas, sendo que nevoeiros importunos, né? E aí em 1822, o governo provisório expressava sua preocupação com relação ao alagamento do Tamanduateí, já que esse fenômeno impedia os costumeiros passeios dados pela população na várzea do Carmo. Aí aqui, entre aspas, que é da população. Todos padecem grandíssimos incômodos no tempo das águas, por ficar o caminho intransitável. Esta várzea tem ficado sempre no miserável estado de terem nela morridos animais empantanados à vista da cidade.
Então já era uma ideia de um pântano ali, porque realmente era um rio pantanoso, né? Você vê nessa foto dos barquinhos, ele é cheio de árvores em volta, né? Ele tem uma margem rica ali. Essa daqui é maravilhosa, vou ler só mais duas. Os mosquitos também eram um grande problema, né? A soberba elevação dos homens, pretendendo superar as altas ideias do supremo autor da natureza, a repetir nesta cidade a cena da Torre de Babel, pela qual projetaram os gigantes combater o céu, propuseram-se a inverter o natural despenho do rio Tamanduateí. São notórias as sensíveis consequências em prejuízo público da população, cujas águas estagnadas anualmente produzem hálitos pestíferos de ervas curtidas e corpos corruptos cujos eflúvios comunicados aos habitantes pela atmosfera motivam as frequentes epidemias que oprimem a humanidade, com indizível estrago, especialmente de crianças que resistem menos às tosses convulsivas, cessões e erisipelas e mais enfermidades estranhas no país. E aí tem uma outra fala, que aí diz aqui, né, antes é dos irmãos Andrada, e aqui é uma fala um pouco mais, que ele diz, ecológica. Este delicioso rio, outrora mais feliz, desde a glória até a luz, corria em torno pelas faldas do continuado monte, que forma a base desta cidade. Então, a vargem em frente da mesma era uma aprazível e deliciosa campina, tão enxuta que por ela toda se transitava calçado de pé e de cavalo, a sair em uma ponte então debaixo de São Bento. E se hoje, desgraçadamente, lamentamos o inverso, não foi obra da natureza. Isso é de 24. Ou seja, aí já tem um pensamento que, ó, o problema não é o rio, mas como que a gente está se comunicando e fazendo uso dele. Ou não uso, né? Na verdade, ele sendo um grande esgoto desde aquela época. Ou seja, se despeja tudo nele e o máximo que se faz é tentar retificar para ele não ficar subindo. Aí constrói os tanques, fazem uns fossos. Imagina, um fosso. Só ia... Enfim, acontece isso tanto aqui quanto em outras cidades, né? Até hoje. Aí tem outra que ele fala dos imensos mosquitos que nunca houveram nessa cidade. Ah. Deste rio contíguo ao colégio, cujas águas impuras e ali estagnadas têm motivado os imensos mosquitos que nunca houveram nessa cidade. O alvo do dito rio foi inteiramente entulhado pelas águas e imundícies das enxurradas da chuva, e ficou de sorte que é impraticável o seu desentulho, pois arrasta uma obra difícil pelas longas voltas desde o seu desaguadouro no rio Tietê, né? Que ele nasce em Mauá e vai desaguar no Tietê. Já nessa época, e aí ele fala deste em linha reta a esta cidade, já tem o pensamento de retificação, que eles já mudam, inclusive, a vazante dele quando chega no Tietê, né? A foz do rio. Ela já foi mudada nessa época, e aí tem... Desde lá já a família Bresser presente nisso. Dito isso daí, depois aqui tem várias imagens que eu posso retomar. O que poderia, e aí eu acho que termina, a gente pode dar uma caminhada, né? De projetos para o rio Tamanduateí. E tem um cara que eu acho incrível, que é o Saturnino de Brito, que inclusive fez todos os canais de Santos, né? Pensou, era um sanitarista também, né? Engenheiro e sanitarista, e tinha um projeto incrível para a cidade de São Paulo, né? Para a utilização dos rios. E esse projeto dele não venceu na época, é um projeto também, quem quiser pesquisar, é incrível, tem os desenhos, e quem ganhou foi o Prestes Maia, né? Que privilegiava muito mais asfaltar a cidade e ser um leito carroçável, né? Um leito para carros. Muito louco, você não tem um leito de rio, né? E esse projeto, que aí indico aí para vocês olharem, do Saturnino de Brito, pensava não só o rio Tamanduateí, mas também as ligações com o Tietê, né? E o Tietê tinha no projeto dele bordas imensas e parques.
né? Um rio que podia também, como o Tamanduateí já serviu um dia, né? Foi utilizado para isso, a gente tem essas imagens. Foi também na época da retificação da primeira, né, que se criou a Ilha dos Amores, né, a primeira ideia do Parque Dom Pedro, que tem, né, suas glórias ali possíveis, mas inclusive o projeto do Prestes Maia também tinha um quê de preocupação, não totalmente, nem de perto do trabalho do Saturnino, né? Mas ele ainda pensava uma certa amplidão ao lado do rio, não como hoje que a gente tem marginal, a avenida que oprime totalmente o rio, né? Então, para quem consegue andar na Avenida do Estado, percebe o que é o rio Tamanduateí, né? Muita gente nem vê ele como um rio, vê ele como um grande canal de esgoto. E isso até hoje, né? Então, eu acho que ainda a gente tem muito uma preocupação, muitas pessoas com preocupações e muitos projetos possíveis, né, para se pensar o rio. Claro que a gente vive, enfim, numa situação já muito calamitosa, né? E não à toa, tanto aqui o pessoal do museu, diga aí. João, então, responsável pela reserva técnica da fotografia aqui no Museu da Cidade, está lembrando que no nosso acervo fotográfico a gente tem imagens antigas e mais recentes de rios e da Ilha dos Amores. A gente tem fotos antigas antes das retificações, durante a retificação e depois Sim. da retificação. Eu pesquisei essas fotos. Sim. Fui aqui com a Paula também um dia e eu fiquei procurando também muito fotos com embarcações e são poucas, né? A gente tem as principalmente do Vicenzo, mas anteriormente a gente quase não tem. Mas dessa época é século XIX já, né? A Ilha dos Amores, entre 1840 e 60. Aí sim, Rio Tietê e Pinheiros, né? Em Pinheiros até hoje, né? O pessoal da USP ainda utiliza, né, ali como canoagem, enfim. E aí são rios maiores. Principalmente nesses projetos de utilização, o Tietê e o Pinheiro são muito mais possíveis de grandes embarcações do que o Tamanduateí, que era de uma outra natureza, né? Então ele teria que ser entendido de uma outra natureza para existir um projeto para ele também, né? Mas isso é muito possível, a gente vê, né, projetos do mundo inteiro de recuperação de rios, né? A gente tem centenas de projetos que deram certo, né, em outras cidades. E São Paulo também. São Paulo tem projetos há muitos anos, né? Na verdade, ele faz e refaz projetos, né? Gasta dinheiro com os projetos e nunca com a implementação da coisa, né? Se a gente fosse seguir todas as propostas, né? O Rio Tietê e o Pinheiro já eram para estar limpos, né? 2008 era para ele estar limpo, 2010 já era para estar limpo, 2015, né? São muitos os projetos de que vamos entregar o Rio limpo e, na verdade, né, ele continua assim, enfim, tem esse polo petroquímico que permanece até hoje, né, na região. E não estou pensando contra, né, porque um polo petroquímico ele tem, né, toda uma expertise de materiais, de criações importantes, mas que nunca foi pensado de forma ecológica ou de alguma forma sustentável, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem em todas as áreas, né? Então, enfim, é uma abordagem tanto histórica e geográfica do lugar por um artista, na verdade. Eu gosto muito de estudar sobre, mas a minha maior preocupação aqui, finalizando isso um pouco para a gente andar e sentir também, né, essa presença do rio, basta descer essa ribanceira que a gente já vê a presença do rio, né, que estava na 25 de março, onde ele corria, né, onde até hoje ele inunda em muitos momentos. A gente faz esse caminhado, mas voltando agora, dando, né, Caronte 7 voltas. E o título justamente eu uso porque, por mais que essas pesquisas e buscas influenciem o trabalho, né, tenham dado origem a ele também surge um pouco antes, né, naquele lugar que a gente nunca sabe onde surge uma ideia, né, e ela surge também muito do fazer, e aqui foi um trabalho de muitas equipes, né, foi um trabalho
né, tanto da equipe de construção da estrutura, quanto do transporte da embarcação, que é uma embarcação que eu já tenho desde 2013, quanto o sistema de bomba d'água feito pelo William, que é um técnico de bomba d'água, enfim. Só para lembrar, né, antes de terminar, que é um trabalho muito coletivo também na sua execução e também ao museu que possibilitou e também instigou que eu realizasse esse trabalho, né? Que inicialmente, isso é uma curiosidade, eu não pensava nessa nascente. Esse trabalho ele é anterior à ideia de utilizar a nascente, que eu nem sabia que existia, na verdade. Eu fui saber de uma visita, né, com a curadoria aqui do museu e com os funcionários, seguranças e os técnicos do prédio que falaram, tem uma nascente aqui embaixo do fosso do elevador. Eu falei, não acredito. Aí eu olhei para o curador, é possível eu usar essa água, né? Porque isso resolve o trabalho, que eu estava ali me debatendo sobre essa utilização, né? Porque eu não ia ficar desaguando uma água por aqui, né? Então essa é uma água que ela está justamente indo para o rio. Eu só desvio o curso dela, né? Então eu não precisei reutilizar uma água, fazer outro sistema, e aí eu acho que o trabalho ganha muito com isso, né? Ganha muito com essa possibilidade de falar das curvas, e aí o William, quando ele conta do processo de construção do sistema de encanamento, e ele fala, não, a gente construiu várias curvas, né, por conta do longo caminho, e é quase como que a gente estivesse refazendo as curvas do rio, retificado, que hoje faz as curvas no seu desvio dessa nascente, que é como se diz, um afluente, né, do Tamanduateí, é um rio que alimenta o rio Tamanduateí, como tem centenas, né, no Carmo, onde tinham vários tanques, né, todos os largos de São Paulo tinham chafarizes, tanques, lugares de ar, então o Lago do Paissandu, enfim, era uma cidade de barrancos e nascentes, né, então essa é uma delas que, felizmente, às vezes a gente fica falando, tem que dar utilidade para as coisas, não. Essa é uma nascente para alimentar o rio, né? Então é uma água que o trabalho basicamente desvia, cai pelo barco e volta de novo para o rio. Já hoje encanado, né? Vai para o sistema aqui de encanamento. A gente sabe que tem alguns que são só encanamento, mas a maioria no final acaba virando esgoto, né? Por infiltrações e tal. Mas, enfim, acho que é um pouco do que mantém a nossa vida, essa memória, essa possibilidade, né, de olhar para a água e entender a água como nossa origem também, como nossa... Isso, tem ciência no meio disso, né? E tem também um dado místico que eu uso, quando eu vi nas pesquisas, né, a ideia de 7 voltas, para mim é um nome incrível, assim, porque o número 7 também tem todas referências absurdas, né, e reais, enfim, é um número que me acompanha também, então acho que eu quis usar para esse título, né, para a ideia de que as 7 voltas estão ligadas às 7 cores, enfim, não vou entrar num dado mais metafísico das coisas, que eu acho que é onde a arte também está, né? No seu mundo poético, metafísico, em alguns momentos místico, já que o trabalho surge de questões muito técnicas, né? De um fazer material, de peso, né? A gente tem quase 2 toneladas aqui entre material e barco e água, enfim, nessa fluência, né? Então pensar esse título, Caronte, que a referência é clara, né, ao barqueiro que leva as almas para Hades, né, as almas mortas, que fala de uma não morte também, né, de sempre um recomeço, um outro lugar, né, e o rio como algo que leva para um outro canto, né, para uma outra existência, e também deixa um pouco em aberto, né, as possíveis interpretações que eu já ouvi centenas, né? Desde um barco que chora, desde essa suspensão, enfim. Aí o bom é de ouvir as possibilidades das pessoas.
É isso, gente. Se alguém quiser falar algo, eu acho que dei conta. Eu vou só repetir para gravar aqui o que a Gabriela falou, que a gente vai fazer uma deriva, né, descendo o beco e caminhando por essas entranhas e possíveis relações com o rio. E agradeço o museu, agradeço a equipe toda, né, por essas experiências que a gente tem tido aqui na instalação. Valeu. Obrigado. Fala aqui um pouquinho. Vou dar o áudio para a Gabriela. Obrigada. Não, na verdade é um agradecimento, né? Essa instalação vem muito a calhar, ela tem uma conexão muito forte com esse espaço museológico, que hoje é um espaço museológico, mas que tem uma memória da cidade, que é o Beco do Pinto. E falar sobre a água, sobre os nossos rios, é um tema de grande importância, porque hoje a gente vive consequências da maneira como tratamos a nossa geografia, e a gente precisa refletir sobre isso para, quem sabe, espero, poder mudar para as próximas gerações. Nosso lado otimista. Exato. E obrigada a todos. Vamos agora dar sequência para essa deriva que a gente vai fazer, todos convidados. Obrigada. Bom, esse é o caderno que acompanhou o projeto Caronte 7 Voltas. Basicamente um caderno que reúne a pesquisa, né, e todo o processo de desenho, de definição dos espaços, distância, porque é um projeto que envolveu aqui algumas questões técnicas na montagem, né? Mas ele começa primeiramente com essa pesquisa histórica, né, das 7 voltas do Tamanduateí, quando ele não era um rio retificado e dava essas voltas na parte central da cidade, né? Então, desde o São Bento até aqui o Beco do Pinto, ele serpenteava e inundava toda essa região. Então, um rio de várzea, né, de constituição de grandes áreas alagadas. Porém, esse projeto ele parte também muito de uma pesquisa de pintura. Então aqui tem alguns registros de algumas pinturas do Rembrandt, né, que é o Boi Esfolado. E eu penso muito nesse barco com essa relação, né, entre vida e morte, entre algo que persiste existindo, né, porém com uma visão muito próxima de uma situação crítica, dolorosa, de um rio esgotado, né? De um rio hoje em dia todo retificado e que não tem a vida, né, que ele tinha. Então aqui tem desde os primeiros desenhos das estruturas que se pensou. Então aqui um Francis Bacon, né, mais um Rembrandt. O pensamento estrutural do projeto parte um tanto de um pensamento pictórico também, né, para depois se desenvolver nessa ideia de site específico, instalação. Aqui é uma proposta ainda inicial, quando não tinha ainda a ideia de utilização da nascente, da água da nascente. Então aqui uma ideia de armazenamento da água para o barco utilizar uma água que antes, né, eu não tinha ideia da existência dessa nascente aqui embaixo do solar da Marquesa. Então aqui mais partes da pesquisa, passar o desenho todo e ainda vou falando um pouco mais, Chansultini também, enfim, esse daqui organizou muito esses desenhos. Então tem desde uma reunião também, né, da parte estrutural. Então aqui um desenho que no início era muito diferente, era um desenho que passou por várias possibilidades de adaptações para utilizar o beco, né, que é um
uma parte histórica e tombada, né? Onde não pode furar, onde você não pode interferir. Então, esse projeto aqui, ele teve que também pensar muito a possibilidade dessa estrutura se sustentar com o seu próprio peso e o seu próprio desenho. Então, é uma estrutura toda de madeira, né? Tem 1,3 toneladas mais ou menos, com os pés invertidos para ela, além de suportar vento, balanço, as questões da natureza, também um desnível de 20 centímetros que tem em cada patamar do beco. Então, o projeto... Aqui uma fotinho do Vincenzo Pastore, na época onde se navegava também, no Tamanduateí. Então, são esses barcos de madeira, muito parecidos com o barco que está aqui, de menor porte, no caso dessa época, né? Porque era um rio também cheio de meandros. Enfim, cronograma, organização, orçamentos. Como é um projeto, né, aqui todo o desenho de encaixe, porque essa estrutura que sustenta a embarcação, ela pode ser remontada, é uma estrutura toda pensada e desenhada para construção no local, né, também. E aí aqui é essa parte mais burocrática, aqui todo um pensamento também de sustentação do barco, né, que ele está sustentado por uma talha que prende principalmente na quilha central do barco, que é a quilha que sustenta toda essa embarcação, né? Aqui eu não tenho um desenho específico disso. Aqui tem alguns projetos do Saturnino de Brito, a gente discutiu aqui também nessa conversa, os projetos de cidade, né? Os projetos de possibilidade de utilização do rio, né? E não de um apagamento desse rio. Basicamente, Carão de 7 voltas.